Esse vídeo é para dar uma explicação rápida e direta de como preencher esse formulário. Ele é fundamental para o cálculo do mapa e também para obter o máximo de precisão possível das datas e períodos apresentados nas previsões. Lembrando que às vezes um erro de 4 minutos no horário de nascimento é suficiente para dar uma alteração de 1 ano dentro do ciclo de previsão. É recomendável fazer isso com muita paciência e, se for o caso de você ter dificuldade de lembrar das datas, que eu sei que isso é difícil, é sugerido que você escreva num caderno, numa folha com calma e vá lembrando das coisas aos poucos. O principal é fazer sem pressa para conseguir obter o melhor resultado possível da consulta. E a consulta começa aqui, nesse formulário. O nome completo, eu só peço por conta de haver às vezes clientes com nomes parecidos e para evitar confusão no banco de dados dos mapas. Data, coloquei uma data qualquer aqui arbitrária. O horário é um horário que vai de 0 a 23 horas. Então, se você nasceu às 7 horas da noite, você vai colocar 19 horas. O local de nascimento é ideal que tenha o endereço da maternidade. Se não tiver, pelo menos a cidade e o estado. O e-mail é fundamental. Estou colocando alguma coisa aqui só para exemplo. No comentário você pode colocar o que te interessa mais saber na consulta, se, por exemplo, um enfoque maior em carreira, relacionamentos, finanças, um apanhado geral, saber mais de previsões ou entender um pouco mais sobre suas questões pessoais. Ou pode colocar também como você conhecer meu trabalho, mas os comentários não são necessários, se quiser pode pular. É fundamental eu saber pelo menos o mês e o ano em que cada evento aconteceu. Não adianta eu saber que você quebrou o braço quando eu era criança, mas no máximo você só sabe que tinha entre 5 e 6 anos de idade. Não, eu preciso saber se isso foi, por exemplo, em setembro de 1980 ou em fevereiro de 1981. Faz diferença isso. O dia não faz tanta diferença, mas o mês e o ano sim. E aí o tipo de evento, como sugestão aqui, assalto, cirurgia, mudança de casa, início ou término de relacionamento, admissão, demissão de emprego, promoção, prêmio, de repente um prêmio na loteria ou um concurso que você participou de desenho, por exemplo, e ganhou uma premiação, mesmo que não seja o primeiro lugar, mas enfim, qualquer coisa relevante que tenha acontecido na sua vida. E aí segue com mudança de casa, viagem, nascimento de filhos, irmãos, aborto, morte de parentes próximos, início, término de faculdade, doença, etc. Uma coisa importante sobre morte de parente próximo. Se é morte de avô ou avó, é importante mencionar se é avô paterno ou materno, avó paterna ou avó materna, mesmo caso de tios também, se são tios por parte de pai ou por parte de mãe. Faz diferença isso. Então a gente coloca aqui um evento qualquer, por exemplo, cirurgia no pé. Comentários. É importante você descrever isso, porque uma cirurgia no pé pode ser, por exemplo, uma cirurgia simples, só que teve uma recuperação super complicada. Ou pode ser uma cirurgia super difícil, mas teve uma recuperação muito mais fácil do que o esperado. E eu preciso saber como você vivenciou cada um desses eventos. Então, por exemplo, aqui era uma cirurgia difícil, mas a recuperação foi muito boa e rápida. E assim, sucessivamente, você vai colocando todos os eventos. Quando você terminar, o formulário já vai ser enviado naturalmente. Aqui a gente tem um caso, por exemplo, interessante. A pessoa coloca divórcio. A gente não sabe se esse divórcio foi uma coisa sofrida ou foi uma coisa feliz. Pode ser, por exemplo, libertador, me livrar daquele traste com quem casei. Se soubesse, nem teria casado. Astrólogo não é adivinho. Então a gente precisa dessas informações, que quanto melhor a gente tem embasado o contexto, melhor a gente consegue dar informações sobre os desdobramentos futuros em cima da tendência do seu mapa. Aqui a gente tem mais um outro exemplo interessante. Por exemplo, a pessoa mudou de país. Só que isso, apesar de parecer uma informação muito precisa, ela é vaga. A gente não sabe se essa mudança foi contra a vontade, se a mudança foi feliz, se essa mudança só gerou estresse, e às vezes até as duas coisas, como eu coloquei no exemplo aqui. Houve um estresse, por exemplo, com imigração e visto, mas o resto foi maravilhoso. Então, de repente, a pessoa está super bem acolhida pela network que ela construiu no outro país, mas ao mesmo tempo muito estressada por não saber se vai conseguir o visto ou não. Tudo isso tem que ser bem explicado. Novamente, o cuidado com referência à descrição do evento,
porque ele parece ser específico, mas ele pode ser vago na hora da interpretação de como você vivenciou o evento. Então, digamos que a pessoa voltou para a terra natal. Saudade da família mesmo gostando de viver no exterior, ou seja, não voltou só porque queria voltar e não quis mais saber do exterior. As duas coisas estavam ali pesando na balança, e isso é importantíssimo para o cálculo. Aqui mais um outro exemplo interessante de que mesmo uma descrição de um evento tão pontual pode ser vaga se não houver comentários. Por exemplo, morte da mãe. Nesse caso, estava em coma há mais de 1 ano. Claro que é uma situação triste, mas é também o fim de um sofrimento, um certo alívio, porque você não fica acompanhando a pessoa ali no estado vegetativo. Todos esses detalhes e nuances são importantíssimos. Depois que você finalizou o 10º evento, você ainda pode colocar mais eventos, caso se lembre de mais algum, mas não é obrigatório. O mínimo que eu preciso para trabalhar são 10 eventos. E aí, se não houver mais evento nenhum, você só vai rolando até o final da página e clica em enviar aqui embaixo. Caso precise editar alguma resposta, só clicar aqui. E aí você vai rever passo a passo. Lembrando que a partir do momento que você já enviou, eu já recebi esse formulário. E aqui aparece uma mensagem, caso você esteja editando, aparece a mensagem de que você está substituindo, editando a tua resposta. Ou, caso queira refazer do começo, só clicar aqui na direita, onde está escrito abrir formulário em branco. Aí de novo ele caiu na página de eventos extra, que é opcional. Você vai até o fim da página e clica em enviar. Pronto, o formulário foi enviado. A partir desse momento, eu entro em contato para fazer acerto de pagamento e agendamento.